Bem-vindo, bem-vinda ao Escritor Pode, um podcast para quem vive e respira livros. Explore o mercado editorial com Lilian Cardoso e seus convidados. Aqui você encontra dicas práticas de marketing literário, novidades do mercado do livro e o principal, histórias inspiradoras de escritores nacionais. Toda semana um episódio novo para você. O Escritor Pode é um patrocínio do grupo LC Agência de Comunicação, a agência que mais divulga livros no Brasil. Diretamente de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, uma autora, uma convidada muito especial, cliente, amiga da LC de muito tempo, a Mari Salles. Mari, bem-vinda ao Escritor Pode. Oi, muito obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz porque eu acompanhei lá na Bienal, assisti alguns lá e agora estou aqui. Verdade, você foi lá assistir alguns que foi a estreia, né, Mari? A estreia do podcast. Você gostou da novidade, Mari? Eu achei muito legal. É um conteúdo que eu já gosto de fazer, de compartilhar. Eu adoro falar sobre o meu trabalho, né? Workaholic. Me identifico muito com você falando, quando você conta da sua trajetória, porque é bem isso. Eu também vivo 24 horas literatura. Mari, quantos livros você já tem publicados? Eu estou no 125. Gente, ela escreve muito, muito mesmo. Ela coloca nas redes sociais dela que ela está sempre, todo dia escrevendo, pensando numa nova história. Você começou a escrever com quantos anos, Mari? Agora, depois dos 30. Eu fui me descobrir escritora quando eu virei mãe. A minha primeira publicação foi um conto completo, O Nascimento de uma Mãe, mas eu falo que assim, foi também o nascimento da escritora. Foi aí que eu percebi que, assim, nossa, eu também posso escrever. Nossa, e aí começou com um processo assim de meio que escrita terapêutica, assim? Não, eu fiz um diário de gestante, porque eu virei uma leitora voraz. Eu morava em Cuiabá, sou cuiabana, então eu mudei de cidade, trabalhava na TI, e eu sou aquela que eu não consigo me dar metade, né? Eu me dou 100%. Então eu trabalhava 14 horas na TI, apaixonada, tentando fazer o máximo. Quando eu mudei de cidade, eu fiz aquele 8 horas bem quadradinho. E aí sobrou tempo, aí voltei lendo livros, me tornei uma leitora voraz, porque eu me encontrei no romance. Eu percebi que antigamente eu não lia tanto porque eu não conseguia encontrar o gênero que eu gostava. Aí, quando eu encontrei o romance romântico, Crepúsculo, 50 Tons, Divergente, Jogos Vorazes, todo esse que era o que estava no hype no momento. Sim. Aí eu fui encontrando outros livros, sou da TI, peguei o tablet, comecei a ler livros digitais no Google Play, na Saraiva, aí que eu encontrei o Kindle Unlimited, aí assim, foi assim, sem limites. E eu sempre gostei de escrever diários, sempre gostei de escrever, mas era um hobby, um dom que eu abafei por causa de números, por causa de tudo, mas eu exercitava bem diretamente quando eu ia lá participar de uma reunião, quando eu fazia ata de reunião, quando eu fazia relatório. Eu sempre estava trabalhando essa escrita de uma forma diferente. E quando eu escrevi esse diário de gestante, que foi a minha oportunidade de publicar esse primeiro conto, uma autobiografia sobre o meu primeiro parto, eu fiz esse teste lá na Amazon, lá no KDP, e eu falei, nossa, dá, então vou escrever um romance. E aí que eu escrevi o primeiro livro, que foi Valentine, tinha Hot, e eu fiquei com vergonha de publicar. Aí eu fui lá escrever um segundo livro, sem Hot. Me diz uma coisa, o teu primeiro livro, tu já publicou com o teu nome ou tu usou um pseudônimo? Não, foi com o meu nome, eu já fui... Mesmo com vergonha, tu falou, não, vamos saber que eu que escrevi. Inclusive, eu peguei o meu nome e o sobrenome do meu marido. Que eu falo, todo mundo fala, mas você não tem Salles no seu nome? Eu falei, terei. Porque a gente não é casado formalmente, mas estamos juntos já há 16 anos. E na profissão eu casei com ele, é isso. Aí me perguntaram, mas vem se separar. Eu falei, vou fazer igual a Ebiglines. E a Ebiglines, o Glines é do primeiro marido dela, mas ela usa ainda. Eu falei, é isso, é pai dos meus filhos, vou continuar com o Salles. Não, super casada, super casada. E deixa eu te falar uma coisa. E aí, você
quando publicou o primeiro, já começou a ter as leitoras? Como é que foi, assim? As minhas leitoras eram as amigas da comunidade, porque eu comecei a participar, eu tinha mudado de cidade, vamos dizer assim, ao meu social, e já logo virei mãe. Um ano depois eu engravidei. O meu contato era tudo virtual, as amizades virtuais, falar sobre livro, lia livro, comentava, comecei a fazer resenhas, inclusive o blog, vamos dizer assim, ele existe, mas está parado, que é o Resenhas Nacionais. Eu fiz esse movimento, porque esse contato com a autora nacional, nossa, se eu mandar uma mensagem, ela responde. Então, eu fui Muito próximo, né? alimentando. Sim, aí eu fiz resenhas, aí depois, quando eu fui escrever meu primeiro livro, eu já tinha esse contato com as pessoas, então meus primeiros leitores foram as amigas que eu compartilhava, tanto de blogs quanto de leitoras mesmo. E aí que quando eu publiquei o livro sem hot, falaram, mas Mari, cadê o hot? Eu falei, eu escrevi o livro, mas eu fiquei com vergonha de publicar. Ela, não, eu quero o livro com hot. Aí eu impulsionei aí meu segundo livro, romance, eu publiquei com hot. Aí eu fui sem vergonha. Literal, essa palavra sem vergonha fica engraçada, né? Quando fala, eu fiz um vídeo falando assim, escritor, você tem que parar de ser sem vergonha. Essa palavra junta, nossa, fica muito engraçado. Então, Mari, e aí você, assim, elas adoraram que você escreveu o primeiro hot, e aí nunca mais parou? Como é que foi isso? Porque você hoje vive, você trabalha só com isso? Como é que é a tua rotina? Estou cheia de perguntas aqui, curiosa. Na época eu dividia meu tempo com a TI, então não era essa produtividade, mas ainda era muito produtiva para quem estava com bebê, com um filho na escola pequeno. Eu levei meus filhos para trabalhar comigo durante um ano, então essa dupla jornada eu já estava acostumada a fazer. Esse primeiro romance eu escrevi quando eu estava nas últimas semanas de gestação do meu segundo filho. E eu escrevia de aquele quando dá. Então, 6 horas da manhã acordava para dar mamar, aí aproveitava que estava todo mundo dormindo, pegava o notebook, escrevia uma horinha e ia para a rotina da casa. Aí era fins de semana, eu consegui publicar, foram 3 livros em 2017, que foi o Motoclube, 2 motoclubes, que é Valentine e o Victor, e teve, acho que, um conto de fim de ano. Foi assim, foi produtivo ainda para quem trabalha. E em 2018 que eu fiz a virada de chave. Eu recebi um empurrão, que eu fui demitida da TI, e aí eu falei, ou eu me especializo, porque a TI estava, que eu trabalhava com desenvolvimento de software, e eu precisava me especializar, que assim, mudou a linguagem de programação, tinha muita coisa nova. E eu sempre 2018, né? 2018. E eu sempre fui a que resolvia. Eu nunca fui especialista. Eu ia lá, tem um problema para resolver no sistema, eu não importa como, eu ia lá e resolvia. Mas o que o mercado estava precisando aqui era de alguém especialista. E aí eu falava até para o meu marido, eu não quero gastar meu tempo assistindo vídeo de TI se eu posso escrever. E falei para ele, eu vou dar um jeito de fazer a escrita render, porque no momento era assim, eu escrevia o que eu queria, eu investia dinheiro da CLT para fazer livro físico, para aprender com curso, com processo editorial. Eu não tinha, o máximo que eu ganhava ali era R$ 300, e eu ainda achava o máximo. Mas quando você está desempregada, que aquilo precisa entrar o dinheiro, o mínimo era o que eu recebia na CLT, aí eu falei, não, aí agora eu vou ter. Aí eu usei meus conhecimentos de TI. Para você desenvolver um sistema, você precisa analisar o que está acontecendo. Sim. Então eu fui lá para a Amazon, tá bom, o que as autoras que vivem de livros fazem? Aí eu lembro até hoje que eu eu li uma matéria da Nana Palvolin, que falou que ela que ela era professora de história no dia que ela recebeu 26 mil da Amazon. Eu falei, 26 mil? Eu recebia 2 mil na época. Eu falei, eu só preciso fazer 10% do que ela fez. Eu falei, eu dou contas? 10% só? Aí eu fui atrás de ver qual que era o tema, qual que é
o que estava, as capas, como que era, fui estudar, fui aprender. Tem manual, eu estava lá o dia inteiro. Eu escrevia na parte da manhã, onde eu sou mais produtiva. Depois do almoço, eu sentava para estudar, para entender, para fazer. Escrevi muitos contos. Foi aí que eu acionei o pseudônimo, porque eu precisava testar, eu não precisava construir toda uma carreira. Eu queria saber se aquele tema, naquele momento, principalmente com contos, ele ia acionar um público, e se aquela divulgação ia funcionar. Eu também estava naquela transição, porque o hot, eu acho que tem isso, que é assim, você perder a vergonha e assumir que você escreve hot, que não é só sobre o hot, tem romance, mas se for só sobre o hot, também está tudo bem. Então eu fui exercitar, fiz ali um monte de conto, exercitando também cenários, ideias, e foi aí que eu entendi como que a Amazon funcionava, porque eu publicava praticamente assim, uns 2 contos por semana, enquanto eu estava escrevendo livro, novelas, principalmente, que são as histórias mais curtas, que não é tão curta como conto, mas não tão grande. Identifiquei a minha estrutura porque isso também é muito importante. Quando você vai desenvolver um sistema, você não sabe o tempo que você tem para executar, mas você estima de acordo com a dificuldade, com a complexidade do problema. Aí eu trouxe isso para a escrita. Então, eu não sei o tempo, mas se o conteúdo é algo que eu já conheço, é uma história que já está fluindo bastante, eu sei mais ou menos o tempo. Então, eu comecei a anotar. Então, de 2018 para cá, eu não parei mais. Eu tenho anotado toda a minha frequência de escrita, eu sei onde eu fui mais produtiva, menos produtiva. Acho que em 2019 eu escrevi mais de 1 milhão de palavras. Eu tenho lá tudo anotadinha, porque assim, foi aquela coisa do vamos escrever, é para viver da escrita. Não, e 2019 foi um ano antes da pandemia, né? Começou 2000 e... É isso, né? Foi de 2021. Então mas foi ali no, vamos dizer assim, e a pandemia também foi muito produtiva para mim, mas também foi uma adaptação, porque estava a família inteira, eu estava acostumada sozinha, no silêncio, na paz, eu não precisava parar para fazer almoço, eu poderia me empolgar e ir até onde eu dava. Aí com a família inteira em casa não tinha. Eu brinco, eu escrevi a cena hot ouvindo Galinha Pintadinha, para você ver o nível que era a pandemia, mas era o que era adaptado. Foi final de 2020, né? 2020, janeiro de 2021 que começou, né? Então, para você já estava publicando, você já estava acontecendo quando veio a pandemia. Isso, eu já estava ali na produtividade, já tinha desenvolvido o desafio Mari Salles, que naquele momento eu compartilhava só um calendário e falava, olha, gente, vamos anotar, porque quando a gente sabe o quanto que a gente produz, a gente não fica com aquela sensação de, nossa, eu estou escrevendo um livro, eu não terminei, parece que eu não escrevi. Então, eu comecei a compartilhar, comecei a fomentar a comunidade sobre a produtividade. Porque eu, no início, quando eu publicava bastante, eu recebi muita crítica de que, assim, não, tá usando ghostwriter. Não, isso é impossível. E vendo outros canais Nem tinha GPT, né, Mari? Não tinha, naquela época não tinha, mas senão iam culpar o chat GPT também. Daí eu falava, gente, mas eu sempre escrevo, qual que é a dificuldade? E aí, vendo, que eu sempre isso, eu tenho uma situação, eu vou atrás de saber como que eu resolvo e muda essa percepção das pessoas que é só eu. Verdade. E aí, eu vendo os canais, era assim, mostra você não se mostra? Então, eu comecei a me mostrar e falar, como que é a minha rotina? Eu sentei e escrevi. Aí, eu vinha lá nos stories e falava, passou 1h30, escrevi 1000 palavras, está aqui, eu fiz roteiro, eu já tinha pensado, comecei a compartilhar e comecei a dar dicas para os outros autores, aí começou a parar esse julgamento, porque assim, realmente, é só a Mari, é assim mesmo que ela funciona. Ô Mari, e uma coisa que eu acho muito legal, né, você falou que você às vezes vê em mim nos vídeos algumas coisas em comum, e é engraçado você falar, porque eu estava realmente pensando, antes de entrar na live, sobre você, porque eu vi um vídeo seu falando exatamente isso, você fala muito sobre a produtividade, né, e com esse número de publicações que você tem, realmente impressiona todo mundo, né,
Mas, assim, é que é o que você faz, o que você gosta, né? Porque dá para ver o brilho no teu olhar, assim, porque eu vejo... Hoje mesmo eu estava na hora do almoço conversando com a minha sogra e eu estava compartilhando com ela uma aula que vai virar um curso agora. Eu falei, nossa, como é que eu gravei isso aqui o ano passado? Com o Flip, com o lançamento de livro, com o problema de saúde que aconteceu com a minha mãe. Final do ano, com tanta coisa acontecendo, como é que eu consegui produzir? E eu queria te perguntar se isso acontece contigo. Porque quando a gente está no... Eu sempre vejo, assim, o projeto realizado, né? Então, quando eu estou idealizando, quando eu estou ali nesse fluxo de trabalho, parece que eu nem percebo o quanto que eu trabalhei, sabe? Depois que eu falo, meu Deus, de onde eu tirei tanta energia para produzir tal? Você tem isso, assim, que vem uma energia, uma coisa que você não sabe nem de onde que vem, quando você vê, o livro está pronto, acontece isso contigo? É bem isso. Acho que o movimento é o contrário. Eu preciso parar, sair dali, porque eu respiro, eu vivo 24 horas. Aí eu vou sempre para aquele lado, gente, mas será que é saudável? Mas é porque, para mim, o livro, a história de romance, não é só uma história de romance. Da onde surgiu a ideia, tem algum motivo, tem alguma razão. Por mais que meus livros são de entretenimento, ele tem a intenção dele é conforto, é dar aquele momento de paz para a pessoa que vai ler. Mas eu trago junto a minha bagagem, eu trago junto todo o conhecimento, que eu vou buscando conhecimento antes de escrever, porque daí na hora que eu vou escrever é porque eu estou transbordando de informação. E essa semana que eu voltei da Flip, por exemplo, eu voltei 48 horas virada, não pegou legal para mim. Eu passei ali, cheguei no domingo à noite, fiquei assim, destruída. Segunda-feira de manhã já estava mais ou menos, mas aí eu sentei para trabalhar, mas para mim não é trabalho, é um grande conflito. Eu acho que eu tinha isso na TI também, porque a minha ferramenta de trabalho, que era o computador, ele tinha o meu trabalho, como ele tinha meu lazer. Meu lazer na época era os jogos virtuais, eu jogava bastante RPG, assistia filme e era tudo no computador. Então, assim, a minha ferramenta de trabalho, ele trazia esses dois lados, então tinha momento. Eu lembro na época de TI, era domingo, e eu não tinha nada para fazer, nada no sentido assim, já limpei a casa, já fiz. Eu ia lá para o serviço, que eu tinha liberdade, ia lá fazer conferência de relatório, e isso me realizava, porque aquela coisa do achar uma solução, ou trazer alguma coisa que eu posso compartilhar com o outro. E eu falo muito sobre isso. Eu troquei as linhas de códigos por histórias de romance, porque a ferramenta é a mesma, a forma de trabalho é a mesma, mas eu só estou entregando um produto diferente. Isso traz, porque para mim não é cansativo. Quando alguém fala assim, não quero ver, vou tirar um detox de rede social. Aí eu fico pensando assim, gente, mas eu não me cabe eu fazer esse detox, porque é o meu local de trabalho. E eu gosto de comparar também com o passado. Lá na década de 80, 70, o autor, se ele não tivesse uma feira, os contatos, uma editora, ele ia estar falando, eu nem ia publicar. Eu fico pensando quantas pessoas não publicaram um livro por causa dessa burocracia. Eu falei, gente, a internet é só assim, eu só vejo coisa boa nela, eu não vejo. Que muito legal você falar isso, porque aí mostra como a gente pode tirar de tudo melhor, né? E buscar o equilíbrio, assim, né? O pessoal acha assim também, que vê meus vídeos assim o tempo todo, né? E, por exemplo, semana que vem eu vou tirar férias. Então, eu já estou gravando contigo aqui esse podcast, eu já estou gravando material, então isso é muito legal, né? Você planejar. Então, porque uma vez eu ouvi de um professor, né, que dá cursos para redes sociais e tudo mais, ele falou assim, o teu leitor, o teu cliente, o teu autor, ele não vai tirar férias no mesmo momento que você. Então, você tem como se organizar, e você vê até isso, né, Mari, dá para fazer com a internet, né? Você pode deixar um conteúdo ali programado, seja dentro do próprio, da meta ali do Facebook, você deixa ali agendados conteúdos no teu Instagram, você pode deixar os vídeos prontos para colocar, só que assim, né, Mari? E aí acho que você pode falar mais do que isso.
a gente tem que trabalhar, né? Nada vem de graça, né? Às vezes vai ter que tirar, vou pegar férias, ou não vou, segunda eu vou ter essa flexibilidade, vou precisar sair para fazer coisas pessoais, mas de repente eu vou precisar gravar no domingo, vou precisar escrever no final de semana. Então, eu acho que isso que as pessoas têm que entender, né? Porque eu acho que romantizam demais, assim, a parte de escrever, e principalmente a parte que eu trabalho muito, você sabe, a parte da divulgação e do marketing, né? E não dá para romantizar a parte de divulgar, a parte de vendas, porque é trabalho em cima de trabalho, né, Mari? Você quer falar um pouquinho sobre isso? Porque eu imagino hoje, né? As pessoas te veem como referência, você tem sucesso, né? Você está entre as autoras mais lidas, né? Você ficou em primeiro, não ficou, Mari? Entre as Terceiro, né? A Jéssica Macedo em segundo. A Jéssica Macedo em segundo, como a mais lida, né, na categoria, né? Isso. Entre os 10 mais. E até lá na Flip, a gente fez uma mesa junto com a Jéssica. Eu, a Jéssica Macedo e a Lola Belucci como mediadora. E ela falou muito disso. Trabalho dá trabalho. Então, assim, por mais que é algo que eu goste, que eu faça, que mesmo se eu não estivesse ganhando dinheiro, que é o que foi o início da minha carreira, foi isso. Eu investia dinheiro em algo que não me dava retorno. Mas eu gostava, eu tinha esse afeto. Mas quando eu precisei transformar isso numa profissão, porque eu precisava pagar conta, eu falo, a ir para a Bienal em 2018, desempregada, com dívida, eu falo que eu sou a mais corajosa de todas, porque eu tinha 2 filhos, e em casa sempre foi eu e meu marido, nunca foi, você vai, o meu dinheiro só adiciona, não. Nós dois sempre foi assim, juntos, tudo que a gente faz é junto. E na hora de eu falar assim, então, tem como você segurar a barra para eu transformar isso em algo para dar certo, e que assim, certo que eu vou te recompensar depois. Mas dá trabalho, e aquela coisa, quando a gente gosta, a gente consegue transformar o chato em algo que fique agradável. Falo também bastante sobre isso, e eu exercito. O que é chato? TikTok. Eu lembro também na época que surgiu o TikTok, você falava sobre isso. Eu falo, gente, eu estou com a mesma crise que a Lilian, porque eu não quero fazer a dancinha, eu preciso entrar dentro do TikTok. Então, como que eu vou usar a ferramenta e eu preciso identificar? Porque muita gente acha que é assim, vamos comercializar. A cultura, a arte está sendo, né, podada ou está perdendo porque só segue modinha. Mas não é isso, é tudo uma questão, porque o marketing ele precisa da comunidade. E eu uso as pulseirinhas da Taylor Swift como referência. Por que todo mundo usa a pulseirinha da Taylor Swift? Porque quer fazer parte daquela comunidade. Se você não quer fazer parte, você não tem. Então, se eu quero fazer parte da comunidade literária, eu vou ter que falar de tropes, eu vou ter que fazer um vídeo no TikTok. Não precisa ser dancinha, mas eu tenho que fazer um vídeo de um jeito que combine comigo. Então, eu fui testando. É isso, a gente testa nossa, ficou horrível, é aquele vergonha alheia, mas vamos lá, tentar de novo, vai com a cara, vai com isso, faz. Vou tentar a imagem. É isso, eu não sou... Vai ajustando, né, Mari, durante o caminho, né? Mesmo aqui no podcast, falei para a Mari, a gente está ajustando ainda, porque uma coisa é extra lá na Bienal, com a gravação lá ao vivo, e agora aqui fazendo pelo Zoom, né? Tem que ajustar pelo StreamYard, que tem que ajustar algumas coisas e tal. Mas, assim, eu vou ajustar esse projeto durante o caminho. Com certeza, daqui a um ano eu vou falar, nossa, as entrevistas agora estão bem mais legais e tal, mas faz parte disso. Eu acho que uma dica para quem está ouvindo aqui a gente no Escritor Pod, e eu acho que é muito legal ouvir isso da Mari, é ir ajustando durante o caminho, né? Mari, e aí entrando nisso, eu queria te perguntar uma coisa. Qual o livro que você fala assim, que são muitos, né? Que você fala assim, nossa, preciso reescrever. Ou se tem algum que você já tirou do ar, enfim, conta pra gente essas histórias, porque eu imagino que você deve querer, às vezes, trocar a capa, querer arrumar, ou você não, vai seguindo só para os próximos. Se quiser até mostrar algum aí, contar alguma história. Eu sei que você tem Não, e eu ainda sou um pouco controversa, porque eu sou muito apegada à história. Então, Superando com Amor, quem fez a primeira capa dele, foi meu primeiro livro publicado, foi a minha prima, que era de design, ela também estava desempregada, e eu tentando ali, ela fez essa capa,
eu escrevi do jeito. Se eu pegar e ler, reler esse livro, eu tenho certeza que tem muita coisa. Eu até mudei muita estrutura, eu já passei ele para uma revisora, que é uma pretensão de eu só mudar um pouquinho o formato dele. É porque eu estava muito na vibe, eu quero dar uma lição de moral. Hoje eu sei que meus livros é para dar conforto, não é lição de moral. Então, tem trechos ali que não fazem parte da história. Eu posso tirar. Mas eu vou falar para você, não mudaria esse. Eu faria uma edição nova de 10 anos de carreira, essa nova versão. Eu sou muito contra a reescrita, porque eu falo, faz parte da nossa história. E para mim é muito gostoso eu pegar um livro antigo, igual o meu, eu tenho um fanfic que eu escrevi com 15, 16 anos. Eu leio dando risada, é gostoso, é uma sensação de conforto. E teve leitores que leram e gostaram. E eu sou muito apegada a isso. Se a pessoa naquela época leu e gostou, por que não vai mudar, né? Mas, por exemplo, para marketing, isso eu já fiz, inclusive. O meu best-seller, que é assim, que ficou em primeiro geral da Amazon, Filho que eu rejeitei, é um relançamento. Dentro dele eu não mudei nada. Quer dizer, eu fiz uma nova revisão, que a gente sempre faz para pegar um ou outro errinho, adicionei, porque hoje eu coloco trechos de música dentro do livro, que é como se tivesse ali uma trilha sonora junto dele. Foi só isso. E eu mudei a roupagem. Então, acho que mudar a roupagem do livro, que eu falo, é igual perfume do Boticário. O cheiro é o mesmo, mas a embalagem muda, porque às vezes é um spray que agora mudou, tem um novo. Então, eu mudei, porque na época que eu lancei, era um formato e eu fiquei tão frustrada, porque eu sabia que o livro tinha potencial, mas o marketing que eu fiz foi totalmente errado. E aí, em 2021, que foi no final de 2021, conversando com uma amiga, com a Jéssica Macedo, inclusive, eu falei, Jéssica, tá na moda livro assim. Isso aqui é pior, eu tenho um livro assim, que é o que eu lancei. Ela, mas por que você não relança? Eu falei, mas vamos relançar esse livro. E aí foi a saga do procurar a capa perfeita. Porque não adianta você relançar também o livro só por, ele merece mais, vamos relançar. Não. Eu vi o mercado estava ali, ele se encaixava perfeito o que estava o mercado pedindo. Aí eu gastei um tempão procurando a imagem perfeita do banco de imagens. Não tinha chat GPT para montar ali uma IA, não. Aí é busca, e procura, e olha. Quando eu consegui montar a capa, aí foi pensar numa campanha. Aí foi olhar, porque a história, porque toda a história tem mais de uma vertente, e esse eu falei muito do casal. Eles era um romance de escritório, ele era dono da empresa, ela era funcionária, esse foi o primeiro marketing. Aí no segundo já foi para reconciliação. Ele rejeitou ela grávida, e agora ele encontrou o menino, viu que o menino é a cara dele, ele precisa ir atrás do perdão. Foi uma mudança por causa desse modelo. Eu não mudei nada na história. Então, assim, muita gente... Da capa, da embalagem... Mudei a embalagem, porque também isso acho que é uma coisa que você enfrenta bastante, né? Fala assim, cara, a história é perfeita, mas como que você me colocou? O que você está falando? Muito, nossa! Vou dizer que esse é um dos trabalhos, assim, que a gente tem feito muito dentro do nosso estúdio ali da LC, né? Design editorial. A gente ajuda, mexe no título, mexe na... Olha, assim, eu só não mexo tanto porque o pessoal, né, não... Lá já fala, Lívia, eu quase da gráfica, mas eu adoro ajudar nessa parte. Essa é a primeira versão, James Blah, porque na época que eu lancei Deu Bom, era o nome dos personagens, sem o rosto, bem ali misterioso. Aí eu lancei um filho que eu rejeitei, um homem olhando para o carro, lembrando da criança, a criança bem com cara de assim, eu tô perdida, e foi primeiro. E ele não foi tão ruim, mas sabe aquele coisa que assim, meu Deus, o que eu errei? Mas foi o marketing, quando eu fiz o marketing certo, por isso que para relançar, você tem que saber ali o momento certo. Então, tem livro meu que não vai legal, eu já sei, eu fiz o marketing errado, não era o momento. Deixa ali como poupança.
no momento que eu ver que, assim, estão falando dessa temática desse livro, é a oportunidade ou de eu falar dele de novo, ou eu fazer esse relançamento, mudando a capa, mudando essa roupagem para atrair o leitor, certo? Não, e a capa tu fez exatamente que eu tenho, assim, esse olhar aqui na agência, que eu detesto quando manda alguma... Agora minha equipe não faz mais isso, né? Porque só quando a pessoa é nova e ninguém não falou. Quando vem a imagem que corta a cabeça, assim, eu falo, gente, não façam isso, quem quer saber? Aí agora eu olhei assim, com o pessoal da equipe, quando o programa fala, meu, é a Lilian falando. Porque, assim, não diz, né? E engraçado, hoje eu passei por uma loja, tinha também um manequim, assim, com a cabeça, sabe? Sem a cabeça, isso dá uma agonia já. Então, assim, a segunda capa é aquilo que você falou, né? Tu tem tantos elementos ali na capa dele, olhando a criança ali e tal, para quem tá ouvindo, o escritor pode, tá ouvindo o podcast mesmo, não o videocast, você pode depois vir para o meu canal do YouTube, @Lilian Cardoso, para ver a capa, a diferença da capa que a Mari fez de um livro para o outro. É gritante, gente. Marrom, gente, marrom. Eu falei, gente, eu devo que estar em depressão quando eu fiz uma capa de romance totalmente na base marrom. Hoje também aí eu fui atrás de entender a psicologia das cores, porque legal. não é o que eu gosto. Eu era uma pessoa totalmente contra rosa, mas hoje eu sei que o rosa, tanto com o meu perfil quanto é o que combina, então, e aprendi a gostar, porque isso, quando eu entendo que combina e o que eu estou transmitindo, aqui trouxe o dourado, trouxe alguns elementos vermelhos, tudo tem um porquê, as pessoas acham que eu estou fazendo aleatório, não tem porquê. A pessoa olha para a capa do teu livro, por exemplo, a mulherada, né? Tem os homens também que gostam de romance, já olha, já vê, né, um banner de um filme, já vai para o nosso... Vai lá em algum lugarzinho, né? Vai lá conversar com os nossos divertidamente, e aí já vai trazendo algumas respostas e gera o quê? Uma empatia com o teu projeto, né? Mari, esse é o teu best-seller, então? É teu best-seller? Isso, esse é o que é o meu mais lido, meu livro mais lido, mais... Quais são os números que você tem dele, de leitura desse? Esse tem 12 milhões de páginas lidas, está chegando nos 13, porque ele inclusive é long seller. É o long seller porque todo ano ele tem, porque ele sozinho ele se vende hoje porque é essa temática, né? Que é o do mocinho em busca de perdão. Essa temática, ela foi... Tem gente que fala que eu criei a onda de rejeitadas da Amazon, porque depois que esse livro foi primeiro, surgiu um monte de rejeitados. Ô Mari, eu divulguei muitos livros, né? Tu imagina, gente, você começou em 2010, então eu peguei todas essas ondas, né? 15 anos de agência e peguei essas ondas, a onda que você falou, eu não sei se você estava falando 2017, 2018, 50 tons, e aí foram vindo as autoras nacionais, eu fui acompanhando tudo isso. E eu divulguei muito livro de CEO. Era CEO para cá, eu falava, gente, mais um livro de CEO. Haja criatividade para a nossa assessoria de imprensa, né? Levar para a imprensa mais um livro de CEO. Você também entrou na onda de CEO? Você teve um livro de CEO? Quando você já entrou, você já estava fugindo dos CEOs? Não, eu comecei com motoclube, né? Totalmente assim, divergente. Mas uma amiga escritora falou: Mari, larga tudo e vai escrever um seu. E eu tinha muita dificuldade de me visualizar, porque eu lia, eu amava livro de CEO. Mas todos os meus chefes não foram uma pessoa que eu sempre precisava me colocar nesse lugar. Eu falei, gente, não dá, todo chefe. Não quero CEO. Não quero. Só que é aquilo, eu sou uma pessoa que você me dá, qualquer coisa que você joga para mim, eu vou querer, eu vou... Ela colocou ali a sementinha, eu fiquei 3 meses naquela coisa. Aí, olha só como que é uma besteira a gente ir já contra na hora. O meu marido foi um colega de trabalho. Então, assim, eu tenho a experiência de ter um convívio com a pessoa que eu tenho relacionamento dentro do trabalho. É só olhar para ele e transformar ele num CEO. Promover o marido na literatura, adorei. Daí, na hora que eu consegui, assim, era só imaginar esse relacionamento que eu tive com ele no dia a dia, mas só adicionaria o título de CEO. Mas eu lembro até hoje, eu estava no shopping com a minha mãe, com a minha filha, andando com ela, veio a ideia do romance, que é a Operação CEO.
que é o meu primeiro CEO. Aí veio a ideia, eu falei, gente, é isso. Vai ser a menina da TI, que eu sou também a menina da TI. Coloquei uma questão minha que eu passei na empresa, porque assim, como eu era a única mulher e eu estava implantando sistema em outra cidade, eu aparecia pouco na empresa. Só que eu era chefe. E teve uma reunião que a gente fez e eu fui só falar assim, fulano, quando você for atualizar o sistema, fica de olho, porque eu fui atualizar no cliente e não veio atualização. Eu tive que fazer a atualização, porque precisava. E ele foi reclamar com o meu chefe, que na verdade, assim, era meio sem noção. Foi lá reclamar que eu fui abusiva, desrespeitosa na frente de todo mundo. E eu fui obrigada a pedir desculpa, porque o meu chefe, que era mais assim, um sócio da vida, ele falou, então, para a gente evitar qualquer processo trabalhista, só fala assim, desculpa, tá tudo bem, mas a gente já está de olho, fica tranquila. E assim, eu, mulher, a única da TI ainda, né, em vez, tá bom, fui lá pedir desculpa para ele, aí eu coloquei essa situação, que o chefe da minha mocinha saiu de férias, ela teve que assumir tudo e o colega de trabalho não quis aceitar, que nem foi uma ordem, era só assim, ô fulano, você tem que fazer a sua atividade. E ele foi lá no RH, isso no livro, foi lá no RH reclamar que ela estava lá querendo mandar nele. E ela, naquilo, ela só queria provar o valor dela. Imagina, e vai se relacionar com o seu. Aí que ela não queria se relacionar, porque pronto, tá dando pro seu, aí por isso que subiu de cargo. Então, Nossa, nesse livro. É muito assim, vou te dizer, em todos os mercados, né? A gente que está aqui nos bastidores, né? Assim, a gente vê que todas as relações, assim, a gente publica livro, divulga, né, livros de muitas mulheres, e aí você vê essas histórias, assim, que é muito comum, né? E eu li esses dias um artigo que muito legal, que falava exatamente isso, Mari, que foi o que você colocou no seu livro, que quando uma mulher está chamando atenção no trabalho, fala assim, tá de TPM, tá surtada, tá muito nervosa. Cria-se um monte de rótulos quando é uma mulher que está à frente de uma liderança e tal. Quando é homem, é só tipo assim, é o chefe, é o líder, uau, é o nosso grande líder. Quando é mulher, aí vem tudo, tá estressada, não deu essa semana, e aí vem vindo, né? Deve estar com problema em casa, e vem vindo um monte de coisa, mas peraí, elas são uma mulher que está querendo que as coisas andem também, né? Então, tu trazer isso, eu imagino que, fora isso também, como o teu livro deve ter, no geral, empoderado muitas mulheres, né? Não, muita gente da TI foi ler. Inclusive, eu recebi um feedback por e-mail. Foi muito engraçado, porque ele... Nossa, você descreveu a parte de tecnologia, para você ver que as pessoas não leem a biografia. Porque na minha biografia fala que eu sou formada em ciência da computação. Você descreveu com muita verossimilhança, é verdade. Eu respondi falando, então, eu trabalhei 14 anos na TI, então eu tenho know-how para falar. Porque eu também não trago muita assim, informação de técnica, que fica pesada a história. Como eu implantei sistema e conversei com muita gente, inclusive, que não tinha afinidade com o computador, eu aprendi uma linguagem fácil para eu me comunicar e explicar a tecnologia. Então, eu consegui traduzir isso nos livros. E muita gente veio compartilhar da TI e compartilhar essa informação, porque mulher na TI sempre tem aquela piadinha. Verdade. E eu na TI, eu só sobrevivi porque eu me camuflei. Quando eu vestia, eu colocava um vestido, todo mundo falava, nossa, a Mari tá disfarçada de menina. Eu vestia a carapuça do homem, de macho, para sobreviver nesse meio da TI. E até o momento, enquanto eu estava lá, estava tudo bem, eu fui feliz. Hoje, com muita terapia, porque eu faço até para autoconhecimento, para adicionar isso nas histórias, eu percebo que assim, eu me camuflei com o meu feminino, com o meu lado mulher, porque ser muito prática tem suas vantagens, mas também tem outros prejuízos. A maternidade, para mim, quando chegou, aí foi um grande paradigma, porque na maternidade não tem como você ser prática, você precisa ser mais maleável, escutar, ter paciência. Então, para mim, ali, foi um choque
que daí eu comecei a entender da Deveria onde que resgatar o teu feminino, né? Que não tem nada a ver, para quem está ouvindo aqui o podcast, pesquisa e tal. Buscar o feminino não tem nada a ver com ser feminista ou não, né? O feminino é a nossa essência, né? Que é o que da gente mesmo se sentir assim, desse jeito, como mulher, ser respeitada pelos nossos direitos, ter essa feminilidade que a gente tem, né? A maternidade vem isso, né? A gente gera muita conexão com o bebê, é uma coisa única que é um universo realmente todo que não dá nem para explicar direito, né? Mas eu senti, né? A mulher sente essa falta, porque a mulher que não sente falta desse feminino já está abastecida, está tudo certo. Mas quando eu tive esse choque, aí eu vi que assim, nossa, eu estou muito no prático, não faz. Aí eu tive. Mari, o que fizeram com a gente, né? Porque a mulher resolve tudo, mas a gente também quer carinho, a gente também quer receber flores. A gente também quer, né? A gente também quer ser agradada, né? E aí, não, essa coisa da mulher vai resolvendo tudo, daqui a pouco não, deixa que ela se vira, mas peraí, né? A gente também precisa de apoio. E falando nisso, o maridão, ele leu o livro? Você contou para ele que ele foi o teu CEO que inspirou aí para a obra? Ele não lê, que ele fala, esse também não é o tipo de livro. O único que eu obriguei ele a ler, que eu falei, se senta e lê, foi o conto do meu parto. Porque ele vivenciou ali. Aí eu falei, vai ler, que eu tô falando de você, da nossa filha. Esse eu obriguei. Os outros, realmente ali não é. Ele, inclusive, sofre bastante bullying no serviço, porque, nossa, a sua mulher escreve romance erótico, que não sei o quê. Mas eu falo, meu marido foi o marido certo, porque ele não liga. Se alguém vem zoar ele, ele consegue inverter a zoação para a pessoa e ainda divulga meu livro. Ótimo, você precisa comprar, né? Ainda faz, a comprar totalmente. Ele é totalmente relaxado, ele sempre apoiou. Até nesse momento eu falo, eu só consegui viver da escrita, fazer acontecer, porque eu virei para ele e falei, então, preciso que você dê conta sozinho, enquanto eu faço acontecer. Você, para ele, é estratégica, porque ele também é da TI, só que ele é da parte de servidores, infraestrutura, a gente era de lados opostos. Mas, como a gente sempre se conversou para resolver, eu consigo entender o lado dele, ele entende o meu, a gente sempre foi esse de, vamos ter altas discussões sobre esse assunto e chegar na conclusão. Na hora de eu viver da escrita, eu falei, minha estratégia é essa. Publiquei 4 livros. Esses 4 livros estão me dando tantas páginas lidas. Para eu ter R$2.000, eu preciso de tantas páginas lidas. Então, eu vou publicar tantos livros, aí eu venho com conta, eu venho assim, eu estou demorando tanto tempo para escrever livro, é assim. Você topa? Ele, tá bom, vai lá. Eu falei, até dezembro, isso foi em julho. Em agosto, a gente teve essa conversa, que foi a Bienal de 2018. Eu voltei da Bienal assim: é isso que eu quero, é esse movimento, é assim, não, é aquela coisa do eu fui na Pindaíba. Eu falei: é isso, é aquela coisa do não, eu não vou largar. Ele falou: tá bom, faz aí. Então, eu não tinha aquela opção do se dá certo, se dá errado, porque eu não queria mais mexer com TI, não queria. Eu falei, tem que dar certo, não tem opção de dar errado. E daí foi quando eu lancei a Família Valentini, que são 6 livros. Hoje está... É muito engraçado, porque assim, quando a gente está aberto para fazer um negócio, eu publiquei os motoclubes, eu tinha aquela fanbase de amigas, que era só aquele ajuda, eu não tinha ninguém de fora, eu não tinha estourado essa bolha. Quando eu lancei Benjamin, eu falei, tá bom, vamos lá, voltei da Bienal, é isso, eu vou publicar. Surgiu tanta gente. Mari, como assim? Eu quero o próximo livro. E vinha, eu falei, gente, da onde está vindo essas pessoas? Mas aí que eu entendi, eu falei assim, agora eu estou pronta para fazer o negócio acontecer. E aí eu escrevia e eu não parei mais, analisando o mercado, vendo que cada dia mais, todo mês tem uma nova fórmula, uma nova receita. Eu também tive que vencer barreiras minhas, porque eu era daquela sempre assim, eu dei modinha. Se tá no hype, eu não gosto. Se tá todo mundo né? falando, Tipo CEO, né? Não quero. Exatamente. Mas aí eu comecei a entender que a modinha me faz incluir.
eu não preciso vestir a mesma roupa, colocar a mesma pulseirinha, ou fazer a mesma capa. Mas eu posso dar o meu toque, que daí eu fui atrás de eu aprender a fazer as capas, porque eu fazendo tem o meu jeito. Mas também não dá para fazer eu mais ou menos. Aí, olha só, eu desde pequena eu desenhava. Mas também foi um hobby que, assim, desenhei, aprendi a fazer a mangá. E larguei. Falei, desbloqueei a memória de toda a composição de cores, perspectiva. A diferença é que agora eu não ia desenhar, eu ia pegar uma imagem ou outra, eu ia juntar imagens, e foi aí que eu deslanchei para aprender o Photoshop, que eu comecei a entender como que faz um banner de divulgação, o que combina, o que não combina, aí veio o conhecimento técnico, porque não é só você fazer um banner bonito, você tem que fazer com contraste, porque é a máquina, e a máquina traduz aquela imagem e ela entrega esse conteúdo. E às vezes eu nem consigo explicar para a pessoa que assim não é o que é bonito e nem é o que é comercial, é o que se comunica. E você sempre fala isso, né? Não é do seu jeito, é o que comunica. Comunica, é o que a capa comunica. Você olha. Não tem jeito. Eu não ia dizer que a gente tem encontrado a mentoria, eu vou muito hoje trabalhar sobre essa questão do livro como um produto, né? E aí é uma parte que para alguns escritores machuca um pouco, porque principalmente para quem está muito só olhando para a arte, né? Mas eu gosto muito disso, de pensar que a arte, a unir a arte ao ofício, né? Porque senão você, mesmo que você tenha uma outra renda, se você faz livros e não tem leitores, eu acho que você não cumpre o seu papel, né? Você está escrevendo só para você, então pelo menos não imprima tantos, né? Senão você vai ficar frustrado aí com um monte de livro em casa. Mas, Mário, a gente tem uma brincadeira aqui no Escritor Pode, que acho que você ouviu lá, que é o que o escritor pode, o que o escritor não pode fazer. Então, como a gente entrou nesse tema de falar dos escritores, eu queria que você falasse o que você acha ruim, assim, ou, né, o que você acha, ou, sei lá, algum conselho para o escritor pode e o escritor não pode? Bem, o escritor pode experimentar, deve experimentar. Antes de você falar, não é para mim, não gosto, experimenta, faça do seu jeito. É igual comida. Como você vai falar que essa comida você não gosta se você não colocou na ponta da sua língua? Joga, né, Mari? Experimenta, porque é igual esse do seu. Fiquei 3 meses remoendo até que veio. Hoje eu sou apaixonada. Hoje a maioria dos meus livros é realmente essa pegada de SEO. Por quê? Porque eu sou lida. E tem muitas histórias que eu já escrevi e que não foi lida e que eu amo. Mas ele não me atende completamente porque ele não foi lido. É isso que você falou. Se você não está preocupado com os leitores, então nem publica, deixa ali na sua casa, bonitinho, nem gasta dinheiro com divulgação. Eu falo também que, assim, abrir o Word é o escritor. Viaja na maionese, escreve, fechou o Word, é o empresário. Não tem outra. O único momento que o escritor está ali, tem livre-arbítrio, é quando abre o Word. Fechou o Word, tem que vir um empresário, tem que vir um marqueteiro, tem que vir a pessoa da estratégia. Fazer conta, porque se não vier, vai sofrer. E eu gosto de deixar todo o processo, o que eu não gostei no processo, eu vou transformar em algo que eu vou gostar. Eu quero fazer isso de um jeito que faça sentido para mim e eu goste. Então, eu vou experimentando até falar, agora eu gostei. Aí eu só repito. Gostei disso. O escritor pode experimentar. Pode experimentar novos estilos literários, novos jeitos de fazer marketing, né? Gostei. E o que não pode? O que você acha assim, putz, não vai por aí que eu, com a minha experiência, né? Olha, para mim o escritor não deveria, né? Mas não pode falar mal do coleguinho, falar mal do meio literário. Para mim, isso afeta tanto a minha ética profissional, que isso também vem um pouco da TI, porque na TI a gente sempre foi de compartilhar. Então, fóruns de discussões, existe software livre, né? Então, na verdade, às vezes é uma guerra que as pessoas querem deixar tudo de graça para a comunidade,
para desenvolver, mas o desenvolvedor também ganha dinheiro, precisa. Sim, Mas, sim. assim, compartilhe conhecimento, mas não vai falar do coleguinha, ai, porque ele só é comercial, ai, porque ele dá um monte de e-book, ai, porque ele só escreve assim, ou porque ele falou mal do fulano, ou ele falou mal de ciclano, ou fala dos blogueiros, que, nossa, esse cobrou mal, esse... Eu acho que, assim, vai criando uma comunidade e hoje a internet está muito inflamada, né? Quando alguém se mostra injustiçado, Verdade. a pessoa nem busca saber o que é, Não, só já toma vai na banho, onda, né? é isso, esses blogueiros são assim. Gente, mas nós somos uma comunidade, e ainda bem que eu estou Tem que cercada excluir, de né? e eu estou cercada de pessoas, eu sempre busco, porque assim, você não serviu para mim, beleza, tchau. Não é uma pessoa, não combina com o meu círculo, então eu vou atrás de pessoas, fomentar essas pessoas. A Até pela Amazon falando. energia, pela troca, né? Ficar consumindo conteúdo que tu não gosta e tu vai para um lugar de, sei lá, né? Meio doentio, inveja, outra coisa, não é? Aí fica falando, nossa, né? Escritor nacional é difícil. Ai, gente, desculpa, não é difícil. Dá trabalho, normal, como todo trabalho. Se você fosse médico, ia dar trabalho. Se você fosse artesão, ia dar trabalho. Qualquer profissão dá trabalho. Agora, difícil. Vamos comparar, gente. A gente está dentro da nossa casa, sentado no nosso computador, a gente está no conforto da nossa casa. Na época da pandemia, principalmente, nós não tinha esforço nenhum de brigar com o chefe. Então, não é difícil, mas dá trabalho, dá trabalho. Não é fácil, cai do céu. Então, não adianta ficar só alimentando, porque eu acho que a gente alimentar o negativo, a gente oculta todo aquele bom do positivo. E depois que a Amazon finalmente falou um número, e eu consigo agora falar para todo mundo esse número, 66% dos leitores Kindle, 66, mais de 50%, é leitor de romance. Então, para que a gente vai dar atenção para 44 que não gosta? Não, vamos alimentar os 66, vamos falar coisas boas, vamos salientar o que teve de bom, E assim, as tem trocas espaço para vir boas. outras literaturas, né? E quem quer fazer para o nicho que tem maior público faz, para quem quiser buscando um nicho segmentado, vai. E assim, ó, então o escritor não pode falar mal do outro colega, né? Eu sempre falo, né? Colega, independente de que nicho do meio literário, não fale, gaste. Se você estiver gastando seu tempo a divulgar seu livro, você ia ser isso é melhor, né? criar o caos. Ô, Mari, tu sabe que tem uma aluna minha que ela veio falar de uma outra profissional do mercado do livro que falou mal de mim, não sei se foi numa live, num evento, num curso, eu não sei. E eu falei assim, olha, tem uma coisa que eu aprendi, e isso muito também lidando com a imprensa, né? Porque às vezes aquele colunista sei lá, da Folha de São Paulo que me negava uma nota, na outra semana ele estava no Estadão, passava mais uns 6 meses, ele estava pedindo se eu tinha freela para ele, porque ele foi demitido. Então, eu entendi, nesses 15 anos da LC, que o mundo dá voltas. Entendendo isso, eu comecei a não dar tanta bola. Tu entende o que eu estou te falando? Porque, sim, às vezes, a pessoa, né, enfim, e para contextualizar, essa pessoa, depois, ela me conheceu, que falou mal de mim, e eu não falei nada que eu sabia que ela falou mal de mim. E aí isso vem com o tempo, tá? Não foi assim, não, era mais, né? Tipo, né? Pô, fulana, que você tá me queimando aí no mercado, né? Você não deixa. E ela veio, ela falou, poxa, eu vou te falar uma coisa, cara, eu não te conhecia, não conhecia teu trabalho, tinha uma visão totalmente errada de você e tal. Falei, tá bom, então, passou. Então, às vezes, assim, a gente, como eu adorei o que você falou, né? Às vezes a pessoa recebe informação e não sabe aonde, nem como, em qual contexto, né? Mas o que seria tão legal é isso, né? A gente criar comunidade, porque o escritor nacional, ele ficar unido é tão importante, né? Porque eu sempre falo, a gente não tá concorrendo entre a gente. Quem lê o livro da Mari, dos romances da Mari, o romance erótico que a Mari faz, vai ler o da Jéssica, não é isso, não tem essa, sabe? Então, se todo mundo começar a se unir, a gente vai ter um mercado mais profissional,
mais saudável, autores mais bem remunerados, né? Editoras que vão ter que ficar, né? Principalmente as de autopublicação que não são justas, vão ter que se adequar porque o escritor um conversa com o outro. Então, o mercado vai ficando um mercado mais maduro, mais profissional. Tu sabe, Mari, que eu gosto de ter concorrente, porque o concorrente faz a gente ficar melhor. E eu tenho certeza que o meu trabalho fez muita gente também sair da zona de conforto. E eu acho que o teu também, Mari, você vendendo bem, faz aquela discussora que não está ganhando bem, fala, por que a Mari está fazendo que eu não estou fazendo? E aí a gente vai crescendo essa comunidade. E, Mari, eu queria também que você falasse sobre, assim, uma coisa que vai ser muito legal, né? O que você acha? Por que você acha que as autoras, eu vou falar autoras porque gente, a maioria são mulheres que escrevem, tá? Não quero aqui rotular, mas é um fato, é um número, né? A maioria das mulheres que publicam romances na Amazon, romances eróticos e também pelas editoras, são mulheres. E assim, o que vocês fazem? O que vocês fizeram? O que vocês continuam fazendo, talvez, para ter tantas leitoras que vocês acham que os outros tipos de literatura, por exemplo, quem escreve horror, terror, né, contos, ou outras, vamos supor assim, outras categorias literárias não estão fazendo o que vocês estão fazendo? Porque tem isso, né? Um ciclo ali, né? Então, existe um ciclo, né? Vende-se muito romance na Amazon, vende muito romance erótico, porque vocês estão, como você falou, atendendo essa demanda e crescendo essa demanda, ou porque só existem leitoras ali de romance erótico, ou não. Então, eu vou dizer para ti, tá? Vou fazer um parênteses aqui, não quero influenciar a tua esposa, mas eu vou fazer um comentário. Eu vi muitas mulheres que não liam, juro para você, que não liam e começaram a ler quando surgiu o boom dos 50 tons de cinza. Eu vi isso, Nossa, eu nunca li, e aí começou, e foi partindo até para outras literaturas. Então, eu queria que tu falasse para a gente, assim, para tirar essa, né, vamos dizer assim, esse preconceito, ou essas outras palavras que existem aí, mas o que a gente pode aprender com as mulheres que estão arrasando e vendendo? Quantas páginas lidas mesmo? Vamos repetir? 200 tem mais de 200 mil páginas lidas. Do teu best-seller, né? 12 milhões de páginas lidas. 12 milhões de páginas. Não, esse número tem que estar assim, ó. Eu gosto de traduzir, porque aí eu dividi pela quantidade de páginas, dá 36 mil leitores. Eu acho que esse fica mais palpável até para todo mundo visualizar. Gente, 36, e não é 36 vendas de livro, porque você vende livro, a pessoa talvez nem leia, tá lá, virou encosto. Mas são 36 mil pessoas que leram, que passaram a página lá do Kindle, e a pessoa não vai passar à toa, ela vai passar porque ela leu. Então, tem 36 mil. Eu falo para todo mundo, gente, tem 36, no mínimo 36 mil leitores para você alcançar. Então, é possível. Nossa. E eu acho que assim, as autoras de romance, elas trazem muito da identificação do nosso dia a dia. E pode ser, olha, vai ser muito clichê o que eu vou falar, mas não tem outra resposta. A gente fala de amor. E a nossa vida só começou porque existiu o amor do nosso pai e da nossa mãe, digamos assim, num modelo ideal. Então, nosso modelo ideal para surgir uma vida, existia uma conexão e um amor. Então, falar sobre isso, e que aí vem as questões, mas por que todo livro tem que ter bebê e casamento? Porque é o fruto desse relacionamento, é aquele momento ideal, é o sonho, é aquela viagem, para a gente fingir que a gente não tem sociedade julgando, que não tem nada, está naquele mundinho. Então, as autoras, elas conseguem proporcionar esse conforto, que dificilmente você vai ter num terror, porque o terror ele vai trazer adrenalina, tensão, raciocínio lógico e tentar desvendar. Então, acho que assim, para cada nicho, ele vai proporcionar algo, né? Alguma emoção. Sim. E como o romance ele vem com esse clichê que muito é julgado, mas para mim é isso, é porque amor é vida. Então, conexão com a vida é muito forte. E às vezes nem dá para você acha que é a conexão com a realidade, com o universo que a mulher vive, acaba, mesmo com essas pinceladas de fantasia, com isso, ainda é sobre algo mais próximo do que elas idealizam, do que elas sonham como família, ou um par romântico para ela?
Aí a gente pode até ir, né, para o lado que existe, né, esse muito apontamento. Mas existem os mafiosos, existem aqueles que fazem atrocidades, mas com a mocinha tá tudo certo. O que a gente busca é fugir da realidade, gerando identificação. Então a gente foge da realidade, mas a gente quer ter algum elemento. E outra coisa que envolve amor é a admiração. Então, o homem poderoso, ele vai proporcionar admiração para quem está lendo. Então, então a gente não pode escrever o CLT, né? O pobretão pode. Ele precisa ter algo para ser admirável. Porque se ele não é, né? Se você não tem nada para ser admirado, não gera conexão. Então, tudo é como você vai desenvolver. Eu falo, todo mundo pode escrever o que quiser na área de romance e vender bem. Mas você tem que saber como você vai desenvolver isso, trazendo esse conceito, porque tem alguns conceitos dentro do romance que você vai ter que engessar. Em que sentido? Você precisa ter um homem que seja admirado, ou que na trajetória dele isso seja alcançado. Se ele só for mais um cara que fica lá, a mulher que trabalha um monte, ele fica só em casa, chega lá, né? Tá com a casa pronta. Não, tem que aquele elemento que aí é muita conversa, é muita observação, muita análise. Como eu gosto, né, de estudar bastante comportamento humano, eu vou atrás, eu quero saber por que as mulheres estão identificadas com esse livro. Quero entender, vou lá, o livro, a temática X, eu falei, gente, eu quero entender o porquê. Aí vou ler as avaliações, eu vou vendo os pontos, os pontos que todo mundo repete, e 99% é isso. Gostei do livro porque ele deu aquele conforto, eu gostei dos personagens, a história me envolveu, e só o romance consegue, porque o romance é muito a nossa realidade. Todo mundo, quando começou a namorar até hoje, tem esse... Eu falo, até a gente assiste Star Wars, que é uma coisa ali, galáctica, tudo mais. A gente quer lá, né, a Leia com o Han Solo, a gente shippa, pode ter só 10% do filme, a gente quer ter o romance. É verdade, é verdade. É o poder dele. Ai, que legal. Mari, eu adorei. A gente está conversando aqui. Nossa, eu gostaria de ficar mais tempo contigo. Eu amei, foi muito gostoso. Para quem continuar conhecendo a história da Mari. Mari é autora de quantos livros, Mari? Vamos repetir aqui de novo. Mais de 125. Todos eles eu encontro na Amazon. Todos na Amazon publicados. Nenhum e mais de 30 versão física, com o Grupo Editorial Portal. Nossa, tu quer falar de algum lançamento recente que você lançou agora na Bienal? Foi para FIC? Teve o Rejeitada pelo Férico, que inclusive é ele que você está fazendo a divulgação. Nossa, essa capa eu amei demais, tá linda, gente. Quem não tá vendo aqui, quem tá ouvindo isso, você que fez, você que tá ouvindo só o áudio, vai pro meu YouTube também e veja essa capa linda, ou vai direto na Amazon, né? Melhor ainda. Com ilustração. Esse, inclusive, foi bem estratégico, porque com a alta da romantasia, e esse ano eu assisti as tendências de mercado, era romantasia, fui atrás de romantasias com Férico nacionais. Existem alguns, mas é aquela coisa, ou é série, ou é livros de 500 páginas, e eu sou a pessoa do enxuto. Eu sou a pessoa aqui, a lombada passou de um dedo para mim e já dá nervoso. Falei, vou atender esse mercado de livros únicos e que sejam menos de 400 páginas, porque a pessoa que vai ler Férico, ela vai querer ler todos os Féricos. Mas de compra tem uma pesquisa, né, que são livros até 200, 300 páginas, é o maior número de consumo. Vamos repetir de novo o título, Mari? Rejeitada pelo Férico. Mari Salles. E Mari, para quem está ouvindo a gente, o que é uma romantasia, Mari? É uma história fantástica, né? Então ele vai ter elementos ali que vai ter poderes, ou pode ser em outro mundo, vai ter esses elementos que não tá aqui na nossa realidade, mas ele é focado no romance. Então quer dizer que não vai ter explicação, né, de como esse mundo... Não, ele tem, mas não é o objetivo criar. Quem é muito do RPG, né, vai saber a quest dele, né, a jornada do herói, que ele precisa lutar para vencer o mundo.
Normalmente esse vilão vai querer matar a mocinha, não é destruir o mundo. Então, muda esse foco para o romance. Então você vai ter aquele casal, a construção daquele romance, mas envolvendo esses poderes mágicos. Inclusive, a gente consegue viajar um pouquinho mais, porque a gente consegue colocar aquele mocinho mais ogro, aquele mocinho mais é porque você é minha predestinada, estava escrito nas estrelas. Um romance clichê não dá para você colocar que estava escrito. Mas no Fantástico a gente consegue trazer esse misticismo como verdade. Então, essa romantasia vem disso. Peguei uma brasileira para ir lá para a Itália, onde os meus féricos moram, escondidos, e trouxe esse romance entre eles, que eles são obrigados a se casar. Peguei todos os elementos ali, que o férico, ele não pode mentir, ele tem existe porque o férico, ele vem, porque também tem muita gente que não conhece, férico é uma fada. Eu falo que a fada, Aquaman e Momoa, porque o Aquaman sem Momoa é o Aquaman, mas com Momoa virou o Aquaman. Então, o feérico é a fada, que um homem fada é sem graça, mas o feérico é uma fada mais forte, poderoso. Eu falo, é tipo um Legolas, é um elfo da vida. Uau! Então, assim, a gente vai entrando nesse mercado, trazendo a versão brasileira do que existe, porque é uma coisa que todo mundo gosta, e a gente quer ler todas as... Eu tô adorando o jeito que tu tá descrevendo aqui o personagem, é o personagem, entendeu? Então, é um feérico, ele é forte, ele é destemido, ele não pode mentir, então ele vai brincar com as palavras. A mocinha, coitada, a pobre coitada, a pobre coitada, só que ela tem a jornada dela, que ela vai sair da pobre coitada por eu não vou ter ninguém, então eu vou lutar minhas batalhas e não vou deixar ele querer me proteger, que é uma proteção que mais para aprisionar. E ele vai admirando essa mulher que, mesmo ela, aquele brasileiro, né, desiste nunca, e ele, nossa, mas ela vai perder, por que ela está insistindo? Porque a gente tem, né, o nosso ser humano é aquilo, por mais que está tudo derrotado, a gente tenta, a gente insiste, só desiste quando não dá mais. Ô, Mari, e como é que a gente faz para te encontrar? Tem mais algum outro livro que tu queira destacar? Não Foi Apenas Uma Noite, que eu gosto, como você viu, né, eu trago outros elementos. Aqui eu vou falar sobre o bebê arco-íris. Quando eu descobri, né, sobre o bebê arco-íris, o que é o bebê arco-íris? É quando a mãe tem uma perda e vem um outro bebê. Então, fala que esse bebê arco-íris, porque ele vai trazer essa cor. E quando eu descobri que tem isso muito a ver com as pessoas que estão ao meu redor, que tem essa questão sobre gestação, falei, gente, eu preciso colocar isso num livro. E vou falar, um monte de... Na Bienal eu vendi só por isso. Essa é a história que eu vou falar de um bebê arco-íris, vou levar. Por quê? Porque tem muitas mães que tiveram perdas e não se fala sobre isso, porque é muito dolorido. Mais uma vez você trazendo um tema, né, comum, um tema, né, de uma dor nossa da nossa sociedade. A capa é do clichê, mas o conteúdo que está aqui dentro, ele vai tocar e vai ter... E todos os livros de romance, você pode perceber que tem ali um conteúdo extra que vai gerar identificação, e a pessoa fica lá no livro de cabeceira, porque tem aquele elemento que é muito característico da pessoa que está lendo. Então, Não Foi Apenas Uma Noite, é isso. A mocinha, ela esconde a gestação, porque como ela já tinha perdido aí ela não vai falar, porque é isso, a mocinha não vai falar que está grávida. Aí eu vou caçando os porquê. Eu achei um porquê muito importante aí, quando ela vai contar para ele, ela está torcendo para ele rejeitar ela, né? Porque aí ela cuida do filho dela, que ela é uma mulher já de 35 anos, não é a virgem pobre coitada, ela é independente, tudo. Trouxe aí um elemento que não precisa ser, mas ele fala assim, não, mas agora eu quero formar uma família, e ele precisou conquistar a mãe da filha dele. Ao contrário, né, que geralmente, né, a maioria das mães, né, infelizmente, né, acabam cuidando sozinha, muitas vezes, né. Mari, exatamente. E como é que a gente faz para te encontrar nas redes sociais? Para quem adorou aqui nosso podcast, ouvir você, Mari, eu adorei. Eu acho que você inspira muito a gente. Também. Eu acho que renderia outro podcast, porque eu tenho várias perguntas. Eu queria saber como é que é a tua rotina, porque você escreve, você divulga, você tem parcerias.
Então, quero deixar aqui para o pessoal poder continuar falando contigo. Onde é que a gente te encontra, Mari? Bem, nas redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, Threads, e aonde eu for, vai ser sempre a autora Mari Salles, com um L só. Também estou aqui no Desafio Mari Salles, que esse desafio é compartilhar a minha rotina de trabalho, para quem quiser também experimentar, porque eu falo, será que eu dou conta? Tem que experimentar para ver se a minha rotina de trabalho combina com a sua. Prometo que é uma rotina saudável, porque a intenção é sempre fazer um pouco todo dia. Então, a variação de cada pessoa que vai, né, o tanto que a pessoa for fazer, é realmente o tanto que você quer se dedicar, mas está aí também o meu desafio, onde eu compartilho os meus conhecimentos. Onde a gente acompanha esse teu desafio, Mari? Desafio Mari Salles. Eu tenho um Instagram, que é porque eu faço um plano de trabalho. Então, tem ali as indicações de conteúdo para você fazer na rede social. Tem lá para você fazer, marcar, que eu falo 1000 palavras por dia, todo dia. Muito legal. 1000 palavras todo dia. Tem gente que não consegue, mas muda a meta. Mas, para mim, assim, para quem quer viver da escrita, tem que ter no mínimo 1000. Pensa, no final do ano é 365.000 palavras por dia. É possível, só tem que sentar e escrever, porque escrevendo todo dia isso se torna um hábito. Não tem bloqueio criativo porque a gente cria conteúdo. E fazer um banner, mexer com imagens, é uma forma diferente de você falar do livro. Isso exercita a sua criatividade, de ter, eu preciso fazer assim, agora assado, ou fazer vídeos, ou fazer fotos. Todo dia, de repente, você só está fazendo isso naturalmente. Ali não deve ser assim, tranquilo, porque é isso, né? Todo dia vem uma ideia, vem... Então, para mim, também é super natural. Porque a gente está produzindo, né? Está estudando, está lendo, está consumindo, então por isso que as ideias vêm, né? Então, vai lá no Instagram, Desafio Mari Salles, né, Mari? É isso, né? O Desafio Mari Salles para os autores e os leitores e toda a minha rede, onde eu alimento mais é a autora Mari Salles. Ai, que legal. É difícil, às vezes, a gente nos dividir. Inclusive, no meu grupo de produtividade é bem enxuto, porque a minha paixão é escrever. Mas eu tenho essa segunda paixão, que isso veio desde sempre, desde a escola, que eu amo compartilhar o que eu sei. Amo. Eu preciso, quando eu vejo a pessoa lá sofrendo, eu quero, pelo amor de Deus, só faz assim, isso. Sou uma pessoa que gosta de torcer pela comunidade. De servir, né? Sim. Meu, que legal. Mari, eu amei. Vou lá depois acompanhar teu Instagram, lá o Desafio Mari Salles. Vamos combinar outro bate-papo, enfim. Espero que você tenha gostado. O Escritor Pode. É um patrocínio do Grupo LC, Agência de Comunicação. É uma alegria estar aqui com esse projeto, né? Para quem quiser também acompanhar os meus trabalhos, o meu perfil no Instagram é Lilian Cardoso, também acho em outras redes sociais também como Lilian Cardoso, também tem o Grupo LC Agência de Comunicação, para quem quer conhecer os nossos trabalhos, tudo sobre escrever, publicar e divulgar. Mari, um beijo e fique acompanhando o Escritor Pode, porque vem mais entrevistas por aí. A gente também tem um canal no Instagram, tá aqui no meu YouTube, Lilian Cardoso, e também no Spotify e nas outras plataformas aí de streaming. Tá bom, Mari? Eu acompanho tudo, e muito obrigada, é uma honra, porque eu acompanhei, né, na Bienal e agora eu estou aqui, fiquei muito feliz. Legal. A Mari já acompanha a gente há muito tempo, né, Mari? Desde quando você voltou, que eu te puxei lá na Bienal em 2019, é você, nunca esqueço, você estava se recuperando lá acho que é herpes zoster, né, que você teve. Nossa, sim, ali teve isso, tudo, mas que isso te deu um estalo. Eu falei, nossa, é tipo eu só não fiquei doente, mas também recebi um estalo e estava naquele movimento, e desde aquela época eu acompanho. Eu falo, pode não servir, glória, né? Pode não servir para mim do jeito que você colocou, mas com certeza me dá ali, nossa, é só eu adaptar assim para mim que funciona. Isso, as aulas, sempre quando tem aula, eu compartilho lá no Desafio. Vamos lá, assistir as aulas da Lília, vamos lá. Ai, que legal. Não, e vem muito conteúdo também. E esse projeto, Mari, do Escritor Pode, eu queria ter feito ele já há muito tempo, mas aquilo que eu te falei antes da gente começar a gravar, né? Sempre vão surgindo outras coisas e aí vai deixando de virar prioridade, né? Então, tudo que a gente quer fazer tem que virar prioridade, tem que estar na nossa rotina.
E eu acho que é um momento também de o escritor pode ser uma voz para vocês. A gente tem tantos poucos, né? Tem tantos poucos, com isso, né? A gente tem poucos, tem tantos autores e tem poucos veículos de comunicação que dão espaço para entrevistar nomes da nossa literatura nacional. Sempre ficam as celebridades, os mais famosos, os best-sellers, que a gente também trabalha. E eu falei, tá, então por que não ter um canal da gente? Né? Por que não ter um canal que o escritor pode falar o que ele quiser? Então, estou muito feliz, Mari, de ter você aqui. E vida longa aí para o escritor pode, e vida longa também para Mari Salles, com todos os seus livros, que deixa a gente assim apaixonada, respirando profundamente, porque é muito bom, como você falou, viver e celebrar o amor, né? Com certeza, e eu fico feliz e continuo acompanhando, porque eu ouvi, principalmente o Escritor Pode, também eu ouvi as histórias de vida, né, de como a pessoa desenvolveu, traz muita inspiração, principalmente para livro, para conteúdo, eu acompanho tudo. E muito obrigada, gente, por estarem aqui. Eu que adorei, e eu tenho certeza que a tua história vai inspirar muita gente. Obrigada por acompanhar este episódio do Escritor Pode. Se você gostou, compartilhe com seus amigos escritores. Não deixe de seguir @escritorpod e também @Lilian Cardoso nas redes sociais. Siga também o canal do Spotify ou na plataforma de streaming que você mais utiliza. Não esqueça também de avaliar e deixar seu comentário. Lembrando que o Escritor Pode é um patrocínio de LC Agência de Comunicação, a agência que mais divulga livros no Brasil.